Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 16ª aula de japonês, de Nihongo. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito Aula 15, para poder assistir a aula anterior antes de assistir e dar continuidade à nossa aula de hoje, ok? Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos continuar aquele mesmo assunto sobre partícula O. Só que até que enfim, nós vamos terminar este assunto hoje, né? Numa das aulas anteriores, nós tínhamos visto que a partícula O servia para marcar o objeto direto. Depois nós vimos que indicava também um espaço em que algo ou alguém se movia, né? Às vezes tendo aquele significado de em, dentro, através de, com, por meio de, ao longo de, juntamente com e etc. Né? Depois nós vimos também que podia ser uma partícula que marcava o local a partir do qual começava algum movimento. E agora nós vamos então ver essa partícula O como sendo uma partícula que marca o motivo de alguma emoção humana. Tá? Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, esta frase, né? Anata wa chichi no shi o kanashinda. Mais uma vez. Anata wa chichi no shi o kanashinda. Anata wa chichi no shi o kanashinda. Né? Anata, você. Chichi é pai. Né? Shi é morte. Kanashinda é de ficar triste. Então já dá para ter uma ideia do que é, né? Então nós temos aí, ó, você ficou triste com a morte de seu pai, ok? No caso aí, ó, o chichi, ele sempre vai se referir ao pai do pronome que eu estou usando ali antes do tópico, da partícula de tópico wa, ok? Então, anata wa chichi no shi o kanashinda. Você ficou triste com a morte de seu pai. Então você percebe que a partícula o ali, que está destacada em lilás roxo, né? Ela está mostrando um motivo de alguma emoção humana. Qual seria essa emoção humana? Né? O de ficar triste. Kanashinda. Né? E o motivo seria a morte de seu pai. Chichi no shi o. Ok? Então, chichi no shi é a morte de seu pai. Esse é o motivo. Ok? Então, eu marco com a partícula o. Boto logo em seguida, e aí então eu especifico a emoção humana, ok? O que vai acontecer, qual vai ser a emoção humana que vai aparecer por causa do tal motivo marcado ali, ok? Então, chichi no shi, morte de seu pai. Esse daí é o motivo. Bota a partícula o, indicando que este é o motivo, e em seguida nós vamos pôr a emoção, né, causada por aquele motivo, ok? Bom, outro exemplo aí nós temos Watashi wa Hiroshi no daigaku nyugaku o yorokonda. Watashi wa Hiroshi no daigaku nyugaku o yorokonda. Ok? Que significa eu fiquei feliz com a entrada de Hiroshi na faculdade. Tá? Percebe que daigaku nyugaku é a entrada na faculdade. Né? A entrada de faculdade, vamos dizer assim, né? Eu coloco na faculdade porque é o jeito que nós falamos, mas é como se no japonês fosse a entrada de faculdade, ok? É uma coisa só. Então, na hora de colocar a partícula o, nós temos que colocar esse motivo, né? O motivo pelo qual eu fiquei feliz, yorokonda, é o fato de ter o quê? Daigaku nyugaku, né? De ter uma entrada de faculdade. E aí, antes do daigaku nyugaku, nós vamos colocar de quem que foi essa entrada. Quem que entrou? Hiroshi, né? Então, a gente bota Hiroshi, que foi a pessoa, no, que é a partícula que indica o de ali, né? Então, a entrada de Hiroshi. Então, Hiroshi no. E daí, daigaku nyugaku, entrada de faculdade. É estranho um pouco para nós, porque é como se fosse Hiroshi de faculdade entrada, mais ou menos assim, né? Mas a gente tem que pensar como se fosse blocos, né? Primeiro a gente coloca de quem se refere, Hiroshi no, e aí nós colocamos então um motivo específico, daigaku nyugaku, entrada de faculdade,
tá? Então, essa entrada de faculdade, ela se refere ao Hiroshi, porque foi ele quem entrou, né? Logo em seguida, nós colocamos, então, a partícula O, indicando que tudo que tem ali antes e depois do A é o motivo, ok? E o que tem depois do O, da partícula O, é a emoção humana causada por aquele motivo, né? Yorokonda. Aqui no caso é de felicidade, né? Então, watashi wa Hiroshi no daigaku nyugaku o yorokonda, né? Eu fiquei feliz com a entrada de Hiroshi na faculdade, ok? Então, nesse caso, a gente percebeu, né, que a partícula O nada mais é do que a gente pode traduzir como por causa de, ou com, ou em relação. Vamos perceber isso ali nas frases que a gente já viu. Ó. Você ficou triste com a morte de seu pai. Podia ser também, você ficou triste por causa da morte de seu pai. Também pode ser, você ficou triste em relação à morte de seu pai. Então, pode perceber que são sinônimos aí na hora de traduzir, né? A mesma coisa na frase de baixo. Eu fiquei feliz com a entrada de Hiroshi na faculdade, né? Ou eu fiquei feliz por causa da entrada de Hiroshi na faculdade. Ou ainda, eu fiquei feliz em relação à entrada de Hiroshi na faculdade. Então, tudo tem a ver ali, é o mesmo sentido, né? Então, nós temos um motivo, aí nós colocamos a partícula O, e aí, então, a emoção que vai ter por causa desse motivo. Tudo bem? Bom, vamos pegar esta frase aí, ó. E descer o anata wa junto. Então, o anata desce e o a também. Isso. O que nós temos aqui? Nós temos anata wa chichi no shi o kanashinda. Aquela frase que nós já tínhamos visto, né? Que você tinha ficado triste por causa da morte de seu pai. Eu posso usar também, no lugar da partícula O, a partícula node. Node. Ok? Para poder escrever frases como quase similar ao que a gente fez até agora, só que um pouquinho diferente. Por exemplo, em vez de dizer você ficou triste com a morte de seu pai, dizer que você ficou triste porque seu pai morreu. Como que nós vamos alterar esta frase que a gente fez com a partícula O, usando o node, né, para dizer que você ficou triste porque seu pai morreu, em vez de ser por causa da morte de seu pai, porque o seu pai morreu. Então, o você e a partícula de tópico, como eu já desci aí embaixo, continua, né? Anata wa, você, né? E o a indicando ali o assunto da frase, ok? O que nós vamos fazer com o titi? Descer o titi normalmente, tá? O pai, né? Porque seu pai morreu, então seu pai desce normal. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar essa partícula no e trocar por ga. Então, tira o no e bota H lá, onde era o no, certo? Então, indicamos aí que seu pai morreu. Então, seu pai, ele é um sujeito, né? O seu pai morreu. Então, ele é que morreu. Então, nós temos um sujeito aí. Então, anata wa, você, que é o assunto da frase. Logo em seguida, titi, que é o seu pai, né? E o ga, marcando, então, a partícula de sujeito. Beleza? Depois, o que nós vamos fazer com o kanji de shi, que é o kanji de morte? Nós vamos transformá-lo em verbo. Então, de substantivo morte vai passar para morreu. Como que nós vamos fazer isso? Tira o shi e troca por shinda, né? Que é morreu. Então, nós já temos aí anata wa chichi ga shinda, né? Você, que é o assunto. Depois nós temos pai morreu. Chichi ga shinda. Ok? Agora nós, no lugar de pôr a partícula o, nós vamos trocar também por node. Né? Indicando que tudo que eu falei ali do chichi ga shinda, né? Por causa disso o quê? De que o pai morreu, chichi ga shinda. Então eu boto node, indicando que por causa daquilo, aí eu simplesmente desço o verbo kanashinda, né? Que é ficar triste no passado, né? Ficou triste. Então, você ficou triste. Anata wa kanashinda.
Mas o porquê de tudo isso entra no meio dessas duas palavras, né? E antes de ligar esse motivo no ficou triste, você bota o node, indicando que tudo que tem antes do node ali e depois da partícula wa é um motivo de eu ter ficado triste. Ou de você ter ficado triste, né? Que é o anata wa. Então, anata wa chichi ga, aí depois vem o morreu, shinda, node, kanashinda. Então, anata wa chichi ga shinda node, kanashinda. Ok? Então, a tradução é, você ficou triste porque seu pai morreu. Então, é muito simples, né? Você mantém ali o anata wa, mantém o sujeito, né? Que é o chichi, mas como ele vira um sujeito do motivo ali, nós temos que trocar, então, o que nós tínhamos como no por ga. Depois nós tínhamos a morte, né? A morte do pai. Mas aí nós vamos trocar porque seu pai morreu, é um verbo, morreu. Então troca o substantivo shi, de morte, pelo verbo shinda. Ok? Depois nós colocamos no lugar da partícula o a partícula node, indicando o porquê, né? Que tudo que tem ali antes do node e depois do a é o motivo, é o porquê. E daí então, o que aconteceu com você por causa de tudo aquilo? Que é o quê? Ficou triste, kanashinda. Então, anata wa chichi ga shinda node kanashinda. Ok? Agora, vamos tentar fazer o mesmo com essa frase. Watashi wa Hiroshi no daigaku nyugaku yorokonda. Eu fiquei feliz com a entrada de Hiroshi na faculdade. Vamos colocar a frase como assim. Eu fiquei triste porque Hiroshi entrou na faculdade. Ok? Como que ficaria, da mesma forma que nós fizemos ali em cima, como que ficaria nessa frase aqui? Vou te dar um tempinho, pausa aí o vídeo, tenta fazer, e daí você volta aqui no vídeo e tenta corrigir para ver se você acertou. Ok? Então vamos lá, pausa aí. Bom, contando que você tenha pausado o vídeo e agora você esteja aqui para poder corrigir, verificar a correção, vamos ver como é que vai ficar. Olha aí a frase. Watashi wa Hiroshi ga, depois em seguida, daigaku ni, depois tem mais uma outra palavra, que é o nyugaku, né? Só que tem um shita do lado. Esse shita é porque eu transformei esse nyugaku, que era a entrada, como entrou, né? Então, nyugaku shita. Aí vem o node, que é a partícula, né? Indicando o motivo, o porquê. E depois, então, a emoção. Yorokonda. Tudo bem? Então, a mesma coisa que aconteceu lá. Eu desci o tópico, né, o assunto da frase. O watashi wa, desceu o watashi wa normal. Depois eu peguei Hiroshi, que é o sujeito, né? E desci Hiroshi normal. Depois eu peguei a partícula no e troquei pela partícula ga, para indicar que o Hiroshi é um sujeito, né? Porque foi ele quem entrou. Aí em seguida, nós temos então daigaku, né? Daigaku é faculdade. Aí eu coloco a partícula ni, indicando que foi na faculdade, né? Dentro dela ali. E depois então eu boto nyugaku shita, para indicar que é um verbo, né? E no passado, do verbo entrar, né? Entrou. Depois o node, para indicar o porquê. E o yorokonda, que é o fiquei feliz. Então, watashi wa Hiroshi ga daigaku ni nyugaku shita node yorokonda. Ok? Eu fiquei feliz porque o Hiroshi entrou na faculdade. Ok? Então dá para fazer essa troca da partícula o com a partícula node. Só que aí tem que ter esses ajustes aí, né? Do ga entrando no lugar do no, aquele substantivo virando o verbo, né? Aí no lugar da partícula o botar o node e aí, mais praticamente isso, e aí já fecha a frase. Ok? Vamos agora para a etapa do kanji, né? Seção kanji. Agora nós vamos falar sobre cores. Iro. Iro, né? E esse kanji aí é o kanji de cores. Tudo bem? Então vamos ao primeiro kanji. Nós temos aí
o kanji que representa a palavra vermelho, a cor vermelha, né? É claro que quando você for utilizar como adjetivo, nós temos alguma mudancinha em relação a aumentar um hiragana i, que geralmente é o hiragana i, né? Mas isso é assunto para as outras aulas. Bom, então esse kanji aí é o kanji de vermelho. Entre 2.500 kanjis que existem na língua japonesa utilizadas atualmente, ele está ocupando como frequência 584, na colocação 584, tá? E para quem faz a prova lá do JLPT, que é a prova de proficiência da língua japonesa, você vai encontrar esse kanji nas provas de N4, do nível 4, tá? E esse kanji tem 7, como vocês estão vendo aí, tem 7 strokes, como que eu posso dizer, traços, né? E aí nós temos a leitura, né? Onyomi, nós temos duas, seki, seki, né? E depois nós temos shaku, shaku. E na leitura kunyomi, nós temos aka, aka, ok? Então esse kanji aí é o kanji vermelho. Depois nós temos esse kanji, né? Que é o kanji de branco, tá? Branco. E ele tem 5 traços, como vocês podem ver aí, ó. 2, 3, né? Depois 4 e aí 5, ok? Esse daí, ele ocupa a colocação 483 dos 2.500 utilizados no japonês, tá? Só que ele é cobrado nas provas de JLPT, nas provas de nível 5. Tudo bem? E as leituras nós temos na leitura Onyomi, Haku. Haku. Temos também Byaku. Byaku. E também temos na Kunyomi, Shiro. Shiro. E Shira. Shira. Ok? Próximo kanji, nós temos o kanji que às vezes significa azul, às vezes significa verde. Nós temos que fazer uma aula em relação a esse assunto do azul e do verde, que no japonês é um pouco diferente do jeito que nós interpretamos essas coisas de cores azuis e cores verdes, ok? Eu vou ver se eu consigo logo mais fazer um vídeo em relação a esse assunto, tá? Mas então, grava aí que quando você vê algo azul, algo verde, você vai usar esse kanji aí. Embora existe um kanji que nós geralmente falamos que significa verde, né, o próprio verde, mas na verdade quando o japonês vai falar do verde, ele não usa aquele kanji tanto quanto esse aí, ok? Tá? Que é azul e verde. A verdade é que no japonês eles fazem uma mistura, né, entre esse negócio de azul e verde, mas nós vamos falar com mais calma sobre isso numa outra aula. Então esse kanji aí azul-verde, ele é cobrado nas provas de JLPT do nível 4, tá? Tem 8 traços e ele tem uma frequência de 589 dos 2.500, ok? Então, de que mais aparece assim nos jornais, nas revistas, ele é o de colocação 589, ok? E as leituras nós temos Onyomi, Se, e também tem Sho, Sho. E na Kunyomi, Ao, Ao. Bom, continuando aqui, eu vou fazer mais uma sessão de kanji. Por quê? Porque na aula passada eu acabei repetindo uma sessão de kanji que eu já tinha falado numa outra aula já. Então, na verdade, ficou duas sessões de kanji idênticas uma à outra, né? Em uma aula eu ensinei uma coisa e na outra eu ensinei a mesma coisa. Então, acabou que ficando 2 aulas de sessão de kanji equivalentes, né? Com os mesmos kanjis e acabou que não aprendendo kanji nenhum, né? Nenhum kanji novo. Então, para poder tampar aquela falta de atenção que eu tive, né? De não ter percebido que eu já tinha ensinado. Então, eu vou fazer mais uma sessão aqui para poder, como posso dizer, para a gente poder continuar o nosso progresso aprendendo kanji e não ficar lá, podia ter já aprendido mais se aquela aula lá você não tivesse repetido. Então nós já estamos agora atualizados de novo, ok? Então nessa sessão agora nós vamos falar sobre dias da semana.
eu vou mostrar os kanjis que representam os dias da semana. E para poder fazer os dias da semana mesmo, escrito corretamente, você vai pegar esse kanji que eu estou ensinando e vai juntar com essa palavra aqui, yobi. Yobi. Ok? Que é dias da semana. Com esses dois kanjis aí. Ok? Então, o primeiro kanji é o kanji que a gente diz que representa o dia, o sol, né? Mas quando a gente pega esse kanji e junta com yobi, a gente tem o que nós chamamos de domingo, ok? Então, o kanji dia, ou o kanji de sol, né? Junto com yobi, nós vamos ter, então, domingo, tá? Entre os 2.500, esse é o primeiro que mais aparece nos jornais e nas revistas, ok? E ele é cobrado no teste lá de língua japonesa, no N5. E ele tem 4 traços. Vamos para a leitura, né? Leitura onyomi, nós temos nichi, nichi, e nós temos também jitsu, jitsu. E na leitura kunyomi, nós temos hi, hi. E quando tem algo antes e ele fica por último ali, depois, né? Vem depois de algum outro kanji, a leitura dele é a leitura de bi, ou às vezes ka, né? Por exemplo, dia 2, futsuka, né? Futsuka. Tem o ka ali, que é esse kanji aí. E, como nós já vimos ali na própria palavra yobi, yobi, nós temos o mesmo kanji e ele tem a pronúncia de bi, como nós vimos aqui, ok? Então, nichi, jitsu para a leitura onyomi e leitura hi, bi, ka para a leitura kunyomi. Próximo kanji, nós temos o kanji de mês, de lua. Mês, lua, são esses dois significados que são atribuídos para esse kanji. Ele está na frequência de 23, né, 23º lugar, e é cobrado geralmente nas provas de N5 da língua japonesa. E tem 4 traços, ok? Juntando este com aquele yobi, nós vamos ter segunda-feira, ok? Segunda-feira. E daí vamos ver a leitura. Leitura onyomi, getsu, getsu. Pode ser também gatsu, gatsu. Vai depender da palavra, né? Do kanji que tiver depois. E então, na leitura kunyomi, nós temos tsuki, tsuki, tsuki. Ok? Próximo kanji, nós temos o kanji de fogo, né? Que juntando com yobi vai dar a terça-feira, né? E ele ocupa na classificação, né, de 574, é cobrado nas provas de N5 e tem 4 traços também, né? Então, tanto o de sol quanto o de lua e o de fogo tem 4 traços, ok? E as leituras nós temos onyomi ka, e na leitura kunyomi hi, ho, ou também quando tem algo antes e ele vem depois, bi, bi, ok? Então esse seria o de terça. Nós temos já o de domingo, o de segunda e o de terça. Agora o de quarta. O de quarta-feira ocupa a classificação de 223 entre os 2.500, significa água, tá? É cobrado nas provas de N5 e tem também 4 traços. E nós temos as leituras onyomi como sui, sui. E na leitura kunyomi, mizu, mizu. Ok, então vocês perceberam aí que nós já temos 4 dias da semana. Agora vamos falá-lo, né? Porque vocês já sabem as leituras que eles têm, mas vocês não sabem como que pronuncia ele quando ele é dia da semana. Qual que eu vou usar para juntar com yobi para virar dias da semana. Então vamos lá. O primeiro ali, domingo, você vai usar o nichi, ok? Então vai ficar
nichiyoubi. Ok? Nichiyoubi. Domingo. O de segunda-feira, também ali o primeiro. Getsu. Então vai ficar getsuyoubi. Getsuyoubi. Segunda. Terça-feira, o primeiro também. Ka. Então, kayoubi. Kayoubi. Terça, né? E o quarta-feira, primeiro também. Sui. Sui. Suyoubi. Suyoubi. Quarta-feira. Então, percebeu que nós estamos utilizando a leitura onyomi para poder fazer os dias da semana, né? E no caso, quando tem duas assim, geralmente é a primeira lá dos livros, como está ensinando, é a primeira, né? Nichi, Getsu, Ka e Sui. Vamos continuar, que ainda tem mais 3. Bom, vamos lá. Próximo kanji é o kanji que representa árvore, madeira, né? É classificado como 317, né? A posição dele. Cobrado nas provas de N5 e também tem 4 traços, ok? E vai representar a quinta-feira. E daí nós temos a leitura onyomi como moku e boku. E na leitura kunyomi nós temos ki e ko. Moku, boku e ki, ko. Ok? E para fazer então quinta-feira é o primeiro ali. Mokuyoubi. Mokuyoubi. Ok? Próximo nós temos aí o que representa ouro, dinheiro. Também está na prova de N5. Tem 8 traços, né? É classificado como muito importante, né? O que mais utilizado entre os 53 primeiros, ou seja, a classificação dele é o 53, 53º, dos 2.500. Né? E as leituras nós temos onyomi, kin, kon, gon, kin, kon, gon. E kunyomi, kane, kana. E se tiver algo antes ele vem depois, gane. E para formar sexta-feira, nós pegamos ali o primeiro, kinyobi. Kinyobi. Ok? Próximo nós temos então o último kanji da nossa aula de hoje, que é o kanji de solo, terra, que juntando com yobi vai dar sábado, isso mesmo. E ele ocupa a posição 307, ok? Também está na prova de N5 e tem apenas 3 traços. Bem fácil esse, né? E as leituras nós temos, então, do, to, ok? E temos também na kunyomi, tsuchi, tsuchi, ok? E para formar, então, sábado, nós temos o primeiro ali, doyobi, doyobi. Então, nós temos quinta-feira, mokuyobi, sexta-feira, kinyobi e sábado, doyobi. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e por hoje é só. Se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, então, por favor, corra lá, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, clica aí no quadradinho que está escrito inscreva-se, aí você vai ficar a par de todas as aulas conforme elas vão sendo publicadas. E se você quiser assistir a nossa próxima aula, é só clicar aí no aula 17 e quando estiver disponível, aí você clicando aí já vai poder ser direcionado para a próxima aula, ok? Um abraço, Deus abençoe, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!